Olá, turma. Continuando aqui na nossa segunda aulinha, certo, de inglês, na turma do quinto ano. Hoje nós vamos falar sobre horas, certo? Primeira frasezinha que nós temos: What time is it? Que horas são? A gente sempre pergunta, né? Você vai passando na rua, pergunta: Ei, que hora é? Que horas são? Tá. Então, a frase que nós usamos em inglês é What time is it? Né? Vamos aprender a falar as horas, ok? Seguinte, primeiro é necessário que nós conheçamos os números. Fizemos em sala exercícios sobre números, né? Copiamos os números de 1 a 20, de 1 a 30, 40, certo? Aprendemos e é interessante que vocês lembrem. Então, quando for fazer essa atividade, vocês vão poder usar o caderno porque você já tem copiado. Ou vocês podem usar uma colinha, né? Vão na internet e procuram, mas eu tenho aqui de 1 a 20 já, certo? Temos o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Por que é importante aprender todos? Porque nas horas, né, a gente tem a questão dos minutos, então os minutos vai até o número 60, né? Então temos que aprender, ok? Então essa telazinha aqui para a gente lembrar de alguns números, como se escrevem. Olhe na tarefa de vocês se você terminou, se não tiver terminado, aproveita aqui para fazer, ok? Então, outra coisa importante, saber as horas no relógio analógico, certo? Em português primeiro, depois em inglês. O relógio digital é aquele que aparece só o número, bem fácil, né? Mas o relógio analógico é o que vem o ponteiro. Temos aqui esse primeiro reloginho aqui, tá? E tá sem nenhum ponteiro. Ele começa aqui, né, em cima, no 12, que é a mesma coisa do zero, tá? É o início, tá? Aí vai começar 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? E vai indo, 7 horas, 8 horas, 10, 11, 12. Pronto, ele termina aqui, tá? Então ele dá uma volta nesse sentido. A gente chama de sentido horário, né? Porque tem a ver com a hora, ok? Então esse aqui é o nosso relógio analógico. E o primeiro ponteirozinho que eu tenho aqui, né? O ponteiro menor. Ele indica a hora, ele está apontando para o 12, né? São 12 horas, né? Se ele estiver apontando aqui para o 1, seria 1 hora. Quando ele aponta para o 2, 2 horas. Aponta para o 3, 3 horas, certo? Então o ponteiro pequeno indica as horas, certo? O segundo ponteiro, ele é maior, certo? Ele indica os minutos. Só que os minutos não começa do 1, né? Ele começa, o 1 dele é bem aqui. Por quê? Porque eles são 60 minutos. Uma volta completa são 60 minutos, tá? E ele divide de 5 em 5. Então ele começa bem aqui, é o 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Então essa é a nossa hora. Então, se eu olhar para cá, eu olho primeiro para o ponteiro pequeno, tá no 12. Então são 12 horas, mas tem mais um pouquinho, né? O ponteiro grande está bem aqui, tá no 3. Então se eu pegar de 5 em 5, ó, 5, 10, 15, então são 12 e 15. Esse é o que está marcando aqui, essa hora está marcando aqui no nosso relógio analógico, certo? Nossa próxima figurinha mostra aqui, ó, o ponteiro pequeno, ele é menorzinho um pouquinho, né? Ele está apontando para o 3. Ah, mas não está em cima do 3, mas também não está no 4. Então ele é 3, certo? Quando ele chegar no 4, ele vai deixar de ser 3 e vai passar a ser 4. Então depois do 4 ele continua sendo 4. Então é esse espaço aqui que diz, certo? Ele está entre o 3 e o 4, então ainda é 3, não chegou ao 4 ainda. Então, que são 3 horas. Vou para o ponteiro dos minutos. Aí eu tenho essa marcação aqui fora, ó. Olha só. 60, né? O finalzinho é o 0. Ó, 5 é o 1, 10 é o 2, 15 é o 3, 20 é o 4, certo? Então essa marcaçãozinha aqui para ajudar vocês a visualizar a hora. Então o ponteiro grande é o dos minutos, tá? Começando aqui, né?
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então a hora aqui são 3 horas e 40 minutos. Tá bom? Quem ainda não havia aprendido esse formato de hora, aproveita agora, tá? Quem já aprendeu, ótimo. Okay? Bola para frente. Agora, né, nós vamos em inglês, certo? Tem aqui alguns exemplos, tá? Alguns reloginhos, certo? E a gente vai ver essas horas em inglês, ok? O primeiro exemplo tá aqui, eu vou olhar para o ponteiro pequeno, são 8. Tá depois do 8 um pouquinho, mas continua sendo 8. Enquanto não chegar no 9, certo? Ele fica aqui nessa regiãozinha entre o 8 e o 9. Então são 8 horas. O ponteiro grande está no meio, exatamente no meio aqui. Então é meia hora, né? Nosso caso aqui a gente chama de 8h30. Vamos lá. Seguinte. Primeira coisa que aparece, esse nomezinho aqui, it's. Sempre tem que ter o it's. O it's é o são, né? A gente são tantas horas, são 2 horas. No inglês é o it's. Ele diz isso. Então, it's, aí vai pro número, ok? Próximo, 8. Então, it's e o número. Quem já aprendeu o número, não sabe que 8, né? É o 8. Então, primeiro vem a hora, certo? 8. Depois o minuto, né? Estamos aqui, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30, ou 30. Então, it's 8:30. É o que eu tenho aqui. Esse primeiro exemplozinho tá aqui, ó. It's 8:30. Ok, pessoal? Então, você vai colocar aqui. Lá na nossa tarefinha tem um exemplo desse formato aqui, né? Ele pede que horas são. Aí você coloca aqui, desse formato. Sempre coloca o it's, depois o número que é a hora, depois o número que é o minuto, certo? Então tá aqui nosso primeiro exemplo. No segundo exemplo, o ponteiro pequeno tá no 2, né? 2. Lembra como é o 2? Então tá entre o 2 e o 3. 2. E os minutos também tá no 30, né? Tá na metade aqui, 30. Então lá, o primeiro it's sempre, né? São hora. 2 tá aqui, né? 30. Então it's 2:30. É o que eu tenho aqui, ok? Então isso aqui representa o 30, né? 30. Ou segundo exemplo, a resposta é isso aqui, tá? Terceiro exemplo, aqui já mudou um pouquinho, porque o ponteiro pequeno tá no 6, 6, e o ponteiro grande tá lá em cima, no 12. Então são 6 horas em ponto, certo? Que a gente costuma falar, né? Quando a hora tá fechadinha aqui em cima, não é 6:01, nem é 59, é 6 em ponto, tá? Aparece isso aqui, ó. Primeiro it's, né? Sempre. Depois a hora, porque o ponteiro pequeno está no 6. Depois aparece isso aqui. Não tem minuto. O minuto está zerado, está em cima. Aparece essa palavrinha o'clock. Essa palavra o'clock só aparece quando a hora for fechadinha, assim, ó, em cima do 12. Tá? Se for 6:01, isso aqui já não usa mais. Então, como são 6 horas em ponto, eu digo it's 6 o'clock. Show? Então, temos aqui duas situações, né? Quando está no 30, e quando está no 60, né? Quando está em cima do 12 aqui, ó, certo? O'clock. Show? Vamos agora para o próximo exemplozinho aqui. 3, né? 3. Então, o ponteiro pequeno está no 3 e o ponteiro grande está no 12, né? Aqui no 60zinho, né? No 12. Então, sempre it's, ok? It's. Depois, ó, 3, que é o número 3, 3 o'clock, certo? Estou usando o o'clock de novo porque a hora está fechadinha aí em cima do 12, certo? Então, são 3 em ponto aqui, né? It's 3 o'clock. Show? Próximo exemplo, 5:30, né? Ponteiro grande está no 5, aliás, o ponteiro pequeno está no 5, o ponteiro grande está
tá exatamente na metade da volta, né? Começa aqui e dá uma volta completa. Então tá na metade, então é meia ou 30. Então, vamos lá, sempre tem o it's. Depois eu tenho o 5, né? Tá no 5. 30, que representa o 30. Então, it's 5:30, que é aqui, né? Esse nosso desenhozinho, ok? Próximo aqui, o ponteiro pequeno está no 4, 4. Ponteiro grande está no 6, 30. Então, começando com o it's. Ponteiro pequeno está no 4. Ponteiro grande no 30, certo? Então, pessoal, tem várias formas de se falar a hora em inglês. Essa é uma delas. Você só tem que traduzir o número. Ao invés de falar o número em português, você fala ele em inglês ou escreve, né? Certo? Então, what time is it? Né? Antes de aparecer aqui, você pensa aí que horas são, né? Que hora é agora, nesse nosso exemplo aqui? Primeira coisa, olha para o ponteiro menor, certo? Ele é menor que ele não encosta no número, né? O maior ele vai até lá em cima. Então, o ponteiro menor é no 9, né? Está em cima do 9. Então, primeiro eu vou colocar o it's, depois eu vou colocar o número 9. Depois eu venho para cá, né? O número que está em cima do 1, se eu for olhar aqui para minutos, é o número 5, né? Então, it's, aí ele aparecendo aí, né? Sempre tem ele. Depois o número da hora, 9. Depois o número do minuto, 5, né? Lembrando que aqui é de 5 em 5, né? É 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 0. Tá? Então, de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, né? Então, aqui está em cima do 5. Então, it's 9, 5. Então, essa é a formazinha que eu vou falar essa horinha, tá, pessoal? Então, nesse primeiro vídeo, a gente tem a aprender primeiramente as horas, números e hora, né? Primeira forma de falar as horas. As outras formas a gente vai aprender de acordo com o livro, com a nossa tarefinha. Show?